Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezin e estou agora com meu café. Pegue seu café e vamos aqui em mais um capítulo. Eu estou em um conflito. Estou em um conflito, ser bem direto aqui, né? Porque eu não sei quanto tempo vai durar esse episódio, acho que vai ser bem curto, mas eu estou em um conflito interno na questão de conteúdo do podcast. Porque assim, a principal dúvida aqui é se eu mudo o meu conteúdo ou se eu continuo como ele está. Se eu continuo na forma como ele está de observar algumas coisas e refletir sobre elas e não necessariamente ah, uma notícia específica, coisas desse tipo. Mas simplesmente achar alguma reflexão que eu tenha tido no momento e deixar simplesmente o pensamento fluir. Ou se eu abro essa porta de criação de conteúdo, de falar sobre assuntos momentâneos, assuntos do momento, sabe? Tipo notícias, tipo alguma coisa muito absurda, sei lá. Menos treta, né? Porque eu já falei que eu não gosto de falar de treta. Não gosto nem de procurar essas porra. Mas assim, essa é a dúvida, por quê? Porque parece que chega um momento, cara. Chega um momento em que ah, acontecem algumas situações no mundo e você quer expressar alguma opinião sobre isso. E se dependendo do assunto, dependendo do acontecimento, você meio que perde o momento em que as pessoas estão interessadas sobre aquilo. Não sei se estão entendendo. Mas, tipo assim, está acontecendo, sei lá, algum conflito em algum lugar. E por algum motivo eu vou dar minha opinião fecal sobre isso. Aí tá, beleza, opino sobre isso. Aí as pessoas, elas querem saber a minha opinião sobre isso, por algum motivo, e aí eu opino sobre isso e assim vai indo. E aí eu tenho conteúdo. Só que fazer isso vai atrair uma galera que não necessariamente se interessaria pelo conteúdo um pouco mais introspectivo que eu iria abordar naturalmente, como eu faço atualmente. Esses programas em que eu fico refletindo sobre algum problema ou sobre alguma situação, visão de mundo, essas pessoas elas não vão querer saber sobre isso. Elas vão querer saber a minha opinião sobre aquele ponto específico, sobre aquele tema. E essa não é eu acredito, pelo menos, que essa não é uma audiência que seria, vamos dizer, fiel e cativa, sabe? Uma base, não seria uma base, porque elas estariam ali apenas para ver a opinião sobre um próximo assunto, sobre um próximo tema. E tem vezes que. E isso causaria o quê? Isso causaria também aquela questão de. O público pode pressionar você a falar sobre alguma coisa que você não quer falar. E aí vão ficar cobrando você a falar sobre o negócio. Isso tem uma coisa que é chato, cara. É ficar cobrando o criador de falar alguma coisa que você quer. Isso é muito chato, muito chato. Eu sei disso, eu sei. E não é porque, nossa, tem muita gente me pedindo coisa. Não, cara, é porque eu tenho noção de que. Pensa só, se você está lidando com uma criação de conteúdo no YouTube, sei lá, TikTok, qualquer porra, se você cria conteúdo e aí você está tratando aquilo como um trabalho e aí as pessoas começam a te pedir para falar ou para fazer determinadas coisas, só que você não necessariamente quer fazer aquilo ou não vê sentido em fazer aquilo ou simplesmente não gosta. E aí o que acontece? Fica todo dia essas pessoas martelando nessa questão e falando e falando e falando. Você vai acabar se enchendo o saco. É chato, é chato. É a mesma coisa do seu chefe no trabalho te cobrando a mesma coisa que você já sabe que tem que fazer, entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É uma cobrança chata de uma coisa que você já sabe que tem que fazer,
que você não gosta, talvez, de fazer, mas as pessoas vão ficar te cobrando. Eu não sei se foi a melhor analogia que eu fiz, mas é basicamente isso, cara. Eu não gosto de ser. Nunca fui essa pessoa que fica cobrando coisa, comentando nos canais das outras pessoas aí. Faz um vídeo sobre tal coisa, faz um vídeo sobre tal coisa, faz um podcast sobre tal coisa. Eu nunca fui essa pessoa porque não vejo sentido nisso, cara. Acho que aquela frase de não sufoque o artista, acho que se encaixa nisso. Você não pode pressionar a pessoa a fazer esse negócio, porque se ela não quiser fazer, ela vai fazer mal feito, porque ela vai fazer sem vontade, ela vai fazer sem realmente estar querendo fazer aquilo. Então, vai sair ruim de todo jeito. Cara, essa é uma questão que eu estou enfrentando agora, porque tem muitas coisas que eu quero falar, mas são temas mais introspectivos. Só que, o que eu penso? Na questão do alcance que o podcast dá, porque temas específicos que fala sobre a sua linha de pensamento, o seu raciocínio de alguma situação que está, vamos dizer, em pauta no mundo, tende a alcançar pessoas mais rápido. Claro, por quê? Porque tá no hype, né? Tá no momento. Só que esse tema, esses temas, eles não são necessariamente aquilo que vai mudar a visão das pessoas de alguma coisa, porque geralmente é para a pessoa ver se ela concorda com a opinião ou não. Então é só para gerar mais um viés de confirmação, não vai ser necessariamente para a pessoa pensar sobre alguma coisa. Se eu chegar aqui e fazer um programa sobre uma determinada situação que está acontecendo aí no mundo, em que eu vou expressar minha opinião, se eu expressar minha opinião, as pessoas que vierem para cá para ver sobre muito provavelmente também vai alcançar muito mais gente por conta do tema, né? O tema vai estar em alta e vai aparecer na tela de muita gente. E aí as pessoas podem clicar mais fácil por conta disso. E aí elas vão olhar minha opinião e não necessariamente elas vão se inscrever, porque muito provavelmente elas não vão se inscrever, não vão começar a acompanhar. Por quê? Porque elas provavelmente vão discordar da minha opinião, ou se concordar, elas não vão se inscrever, porque elas não se interessam por isso, pelo resto do conteúdo. O conteúdo vai ser só a opinião sobre aquilo. Se eu não estiver falando mais nada sobre alguma coisa que essa pessoa concorda dos assuntos atuais, ela não vai acompanhar. E isso é foda. E aí eu tava pensando, será que vale a pena eu abordar esses temas de sabe, como é que eu posso dizer, essas pautas atuais aí, essas pautas que no hype e deixar essa introspecção, não sei se essa palavra existe, mas deixar essa forma de refletir sobre algumas coisas, sobre os meus problemas, sobre uma ideia específica, deixar em segundo plano e focar mais nesse conteúdo mais fácil, bem mais fácil, digamos assim. Nossa, cara, pegar a notícia e falar sobre ela, e falar a sua opinião, e ficar falando sobre por 10 minutos é infinitamente mais fácil. É muito fácil, cara. Muito fácil. E é muito mais rápido de ser... Caralho. É muito mais rápido de ser encontrado, digamos assim, por outras pessoas, de você ser visto pegando esses temas e falando sobre a notícia, cara. É muito mais fácil. Muito mais fácil. E você pode escolher o caminho mais fácil ainda de ser o cara que vai fazer só piadinhas, né? Fazer só piadinhas, só brincar com as notícias e não dar a sua opinião de verdade. Esse é o caminho
Eu acho que esse é o muito fácil, é o extremamente fácil. Você não dá a sua opinião, você só faz brincadeiras, só faz piadas, e aí ninguém sabe qual é a sua opinião e você não corre o risco de perder público porque ninguém sabe a sua real opinião. E aí você tem o seu público que, com base em algumas opiniões que você emite, opiniões entre muitas aspas que você emite durante os outros programas, elas vão elas vão tecer na mente delas uma opinião sobre você, de qual seria a sua real opinião sobre as coisas. Se você elas não, e a maioria das pessoas elas não vão entender que algumas piadas elas não são opiniões. Tem piadas que as pessoas fazem que são, de fato é o que elas pensam, mas aí você precisa fazer toda uma análise da pessoa ali de como que ela age, do que ela fala, de todo tem que ter um contexto, né? Todo o contexto, o background, né, da pessoa, para você ter mais ou menos uma ideia de como é a linha de pensamento real dela. A não ser que ela seja aquela pessoa que, é tudo ironia, é tudo piadinha, hahaha, sabe? Se for isso, daí muito provavelmente você vai discordar da opinião dela, muito provavelmente. Mas enfim, por que eu cheguei aqui? Deixa eu beber meu café. Eu tô com uma tosse desgraçada que tá me enchendo o saco. Às volta e meia ela me dá uma crise. E eu começo a tossir desenfreadamente no meio do trabalho. Isso é uma bosta. Eu não sei que. Uma pessoa chegou e me falou um remédio pra uma tosse que ela disse que era o que eu tinha. E ela me recomendou um remédio, mas eu esqueci o nome. Nome de remédio também é foda. Eu não sei nome de remédio nenhum, cara. Eu sei aqueles. Eu sei aquele remédio pra dor de cabeça e é isso aí. Mas voltando ao assunto. Então eu estou com esse conflito. Estou com esse conflito interno de produção. Porque ao mesmo tempo que eu quero falar sobre esse monte de coisas, sobre algumas coisas mais, como é que eu posso dizer, elas mais atemporais, eu queria expressar a minha opinião de alguma maneira. Não necessariamente queria, mas sei lá, me dá uma vontade às vezes de falar sobre os assuntos mais atuais, mais em debate, mais em pauta. Só que também tem isso. Eu nunca gostei de fazer coisas datadas, sabe? Só de eu falar a data que o podcast é gravado, eu já fico mal. Já me dá um negócio ruim, porque eu queria que os meus programas eles fossem sempre atemporais, que você pudesse escutar no dia em que ele foi lançado, e no futuro, lá daqui a 50, 60 anos, você pudesse escutar da mesma maneira, sem ter que relembrar ou pesquisar qual era a notícia que estava saindo do momento, sabe? Eu sempre evitei fazer isso. Os únicos momentos em que eu pensei em datar esse podcast é geralmente quando eu falo uma data, mas é por conta da Copa do Mundo, que eu geralmente gosto de falar e pensar sobre e ver, né, óbvio, e eu considerei fazer algum programa sobre a Copa, mas também atrairia um público que não seria o público que se interessaria pelo resto do meu conteúdo e apenas por aqueles episódios especiais, talvez alcançaria uma boa galera por conta do né, seria o assunto do momento, mesmo o maior assunto do momento, e atrairia muito público. Se eles fossem gostar ou não sei, mas eles não teriam muito provavelmente 95% de certeza que não iriam dar uma olhada em nenhum dos outros programas que não fosse sobre futebol. Então seria um público que iria ser, vamos dizer, alcançado e iria desaparecer
porque seriam alcançados em um mês, né, que é o tempo do evento, e depois eu não iria mais falar sobre isso, sabe? O evento passou, aí acabou o grande evento, provavelmente eu iria falar só mais um episódio sobre aquilo, e depois ia acabar. E essas pessoas, elas nunca mais iriam aparecer, porque o programa foi sobre aquele evento em que elas estavam procurando sobre e não tinham interesse nenhum em relação a todo o resto do conteúdo. E é isso também me trava de fazer essas coisas. De datar o meu programa, das pessoas não poderem. Se eu falar sobre uma notícia, por exemplo, que saiu um dia atrás, eu falo da notícia. Beleza, falei. Aí dei opinião, falei um monte de coisa. 2 dias depois sai uma notícia que desmente aquela notícia. E aí foi comprovado que aquela notícia que eu falei anteriormente não é verdade, é falso todo aquele negócio. O que eu vou fazer? No programa seguinte eu vou falar de novo sobre essa notícia. A atualização. Vou fazer uma atualização sobre aquela notícia. E aí o que vai acontecer? Vai basicamente datar o meu programa e deixar aquele outro programa lá inútil. Vai ser inútil. Mas aí eu tenho a minha opinião. Nem tudo vai ser inútil, porque teria a minha opinião, uma visão ali sobre o negócio, sobre o que aconteceu, como seria o pensamento de uma pessoa quando aquilo tivesse acontecido, blá 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 blá. Mas o principal dela, cara, vai ter sido jogado fora. Ela vai ter sido um programa inútil. Inútil, completamente inútil, datado. Puta que pariu. Um programa completamente datado. E aí, a pessoa que for ouvir aquele programa, se daqui, sei lá, eu gravei o programa ontem, aí eu postei hoje, e aí 2 dias depois saiu essa notícia que desmentiu. 2 semanas depois a pessoa vai ouvir aquele programa, ela já vai saber que aquela notícia é desmentida e ela não vai nem ouvir mais, ela vai pular, ela não vai querer saber como era a linha de pensamento de uma pessoa que estava olhando naquele momento. Ela não vai querer saber disso, cara. Ela quer saber das coisas atuais. Então, isso trava também, cara. Isso trava. É uma questão de realmente acertar o tom do meu conteúdo, na verdade. Acertar o ritmo, a estrada que ele vai, todo o caminho, né? E sei lá, como que eu vou fazer isso. Porque se eu fosse mudar desse jeito, seria um podcast seria mais um podcast genérico, cara. Essa é a verdade. Seria mais um podcast genérico que fala sobre as notícias e é isso, e vai crescer rápido porque tá falando de assuntos no momento. Só que cara, eu quero crescer. Quero que o meu programa cresça, mas eu não quero que ele cresça de uma maneira que seja contra-intuitivo ao meu real propósito com o podcast, cara. Tipo, o meu real propósito é compartilhar os meus raciocínios, os meus delírios mentais e tentar passar alguma ideia, algum conhecimento que talvez a pessoa do outro lado do fone ela não tenha pensado sobre. E é isso, sabe? Tentar fazer isso, tentar fazer as pessoas pensarem um pouco mais também. Algumas situações, pode ser que algumas situações que eu passe, que eu esteja passando no momento, elas também ajudem outras pessoas a passar, porque elas estariam passando pela mesma coisa. Talvez também, sabe, o objetivo não é crescer a qualquer custo esse programa. Esse programa não é para crescer a qualquer custo. Eu quero que as pessoas queiram ouvir isso daqui. Queiram ouvir o programa, porque eles terão a certeza de que não vai ser mais um podcast genérico que fala sobre notícias do momento, que é um podcast que você pode escutar a qualquer hora da sua vida, qualquer dia, que traz reflexões
que talvez você não tenha tido, ou que você já teve e me acha uma criança ainda por estar com algumas ideias, também é válido. o, o programa é para isso também. Então, sei lá, algumas coisas, alguns programas eu datei, mas a maioria, a principal ideia é deixar ele atemporal para você ouvir a qualquer momento e que tenha alguns insights, né? Algumas ideias legais que você talvez não tenha tido, ou no meio do processo eu descubra alguma coisa, no meio do meu pensamento do programa eu consiga encontrar alguma coisa que eu não estava encontrando, alguma solução, algum caminho, qualquer coisa assim. E é isso, sabe? Então eu não quero crescer a qualquer custo. Quero crescer, mas não assim, tão fácil assim, porque se vem tão fácil é porque o público ele não se interessa tanto assim. Se cresce tão fácil, perde-se tão fácil também. Essa frase ficou bem mal feita, né? Bem mal construída, mas é isso aí. Tem também a questão de que o podcast ele pode crescer também fazendo cortes. Já pensei em fazer cortes. A minha mulher falou para fazer cortes, mas sei lá, eu não gosto muito. Porque quando eu sou o velho público do podcast, cara, o público que acompanha tudo, que escuta todo o programa, de 1 hora, 1 hora e meia, do tempo que ele tiver, que eu escuto tudo de uma vez, assim, sabe? E não é um ponto de chegar e escutar cortes de um programa de 40 minutos. Não faz sentido. A linha de pensamento dos cortes, eles só fazem sentido nesses programas de podcast, nesses mesacasts aí, videocasts atuais, de 5 horas. Que o cara fica 5 horas falando sobre várias coisas com uma pessoa, um convidado, e vai picotando o conteúdo, sabe? É muito mais plausível e compreensível fazer isso nesse tipo de formato, que não é o meu. E o podcast vai durar o tempo que ele tiver que durar. Eu não tenho um tempo mínimo, cara. Não tenho um tempo mínimo. Vou falando e até o momento em que eu não tenho mais nada pra falar. Aí é o momento em que termina o programa. E como é que eu vou fazer um corte de um programa que durou 20 minutos, por exemplo? Como é que eu vou fazer um corte de um programa que durou 30 minutos? Às vezes, um programa de 30 minutos ele vai gerar um corte só, porque o assunto principal, ou o ápice do programa foi mais da metade do tempo. Sabe, tipo, dos 30 minutos foram 25 minutos de arco, assim, da construção do pensamento, da linha de raciocínio, dos comentários, de tudo. Foi todo o ápice, foi ali e foi finalizado ali e terminou. Como é que eu vou fazer um corte disso? Foi praticamente o programa inteiro. Não tem como. Às vezes a minha construção no meu programa, ele é bem devagar, a linha de pensamento é construída aos poucos, traçando uma linha, todo um paralelo, toda uma linha. E aí paralelo não tá certo nisso, né? Enfim, é traçado toda uma linha. A construção é feita devagar, tijolo por tijolo, até chegar numa construção feita no final, que é o podcast inteiro, que é a linha de pensamento que eu fiz, o pensamento, a reflexão. Então, geralmente eu trago uma reflexão. Eu tenho uma reflexão que pode não ser das mais inteligentes, geralmente não é, mas é uma reflexão que ela exija que se tenha uma boa construção dela, uma boa linha, uma boa trajetória para chegar naquela chegada. Para chegar na chegada é foda. Porra, para chegar na ideia final que eu queria, sabe? E
por mais que não seja dos mais inteligentes, a construção dele é assim. Se eu fizer um podcast de 1 hora, eu vou ter pelo menos um tema em que eu vou fazer um corte, por exemplo, só que vai ser um corte de 20 e poucos minutos. E aí depois vai ter um outro corte, talvez, de 10. Mas, sabe, é pouco. É pouco para ser um canal de cortes separado, que vai dar um alcance muito gigante também nesse quesito, por conta dos uploads ali, vários uploads por semana. Divulga muito mais o canal e todo esse negócio, divulga o canal principal do podcast, ou os cortes no canal principal de podcast também. É o outro conflito que gera se eu quiser fazer os cortes. Porque, ao meu ver, você fazer um canal de cortes é muito melhor do que você colocar no canal principal do podcast. O canal principal de podcast vai ficar bagunçado. Ele fica uma bagunça. E se tem uma coisa que eu odeio quando eu entro num podcast, é eu olhar que tem um monte de vídeo no meio do caminho entre um episódio e outro. Vários cortes, assim, tem 3, 4 cortes, 5 cortes do episódio, e o episódio completo fica escondido, perdido no meio daquilo. E aí fica um negócio feio, cara. Fica esteticamente feio, se você olhar. A não ser que você siga um padrão de thumbnail, daquele negócio de arte e tal, e de sequência, por exemplo, de um episódio pro outro, só vai ter 3 cortes, não vai ter mais do que isso. Aí fica ali bonitinho gradeado, mas ainda assim é feio e é maçante. Aí o seu canal, ele fica você não sabe como é que vai funcionar exatamente. Você não sabe como é que a pessoa vai interagir com esse tipo de divisão de conteúdo, digamos assim. Porque a maioria das pessoas que assistem corte, elas não assistem o programa inteiro. Então você também vai atrair uma galera que não vai assistir, não vai ouvir o seu programa. Você vai ouvir aqueles cortes que vão achar interessante para ela, que chama mais atenção e todo aquele negócio. E é isso. Você não vai necessariamente atrair mais público para ouvir o seu programa principal. Você vai atrair só a galera dos cortes. E a galera dos cortes é uma galera que não não tem um interesse em programas mais longos. Programas mais longos, seja 20 minutos. Cara, chegou em 20 minutos o programa, as pessoas já ficam cansadas, cara. É impressionante. Elas não conseguem. Então, tem essa coisa, sabe? Tem essa coisa. Como que eu posso fazer um corte, se eu realmente for fazer cortes? Faço um canal novo? Faço no mesmo canal? Tem limitações de ser, tem problemas de ser no mesmo canal, mas também tem benefícios de ser no mesmo canal, porque o canal já tá aí, o canal já tem pessoas que veem algumas coisas algumas vezes, e aí vai crescer mais, os números vão chegar mais rápido nos números altos, nos números mágicos, digamos assim, e todo esse negócio, o tempo de reprodução também vai chegar mais rápido, vai ter tudo isso, mas tem esses outros malefícios do público não assistir o seu programa completo. Daí você tem uma puta de uma ideia no meio do programa, aí você fala sobre aquela ideia, e aí essa ideia, ela vai virar um corte. E aí vira um corte, só que esse corte ele não vai render tanto. Não vai render tanto, porque talvez também não seja o que a pessoa queira ouvir. E assim, querendo ou não, quando você ouve o programa inteiro, você não que se força, mas você quer entender. Pelo menos eu faço isso. Eu sou essa pessoa naturalmente, eu quero entender como é que essa pessoa está chegando naquele pensamento. Então a gente escuta o programa inteiro e não pula o programa, sabe?
Então, eu não sei se eu estou conseguindo fazer entender, mas tem toda essa questão, esses conflitos criativos que eu estou tendo no momento. Ah, não sei se é criativo ou se é administrativo barra criativo, sei lá. Tem também a questão de câmera. Eu nunca quis colocar câmera no meu podcast. Mas sabe o que eu acho interessante? Que eu vi isso depois. Segundo a ciência, eu não sei explicar os pontos exatos, as tecnicidades do negócio, eu só sei que funciona assim. Se a pessoa ela vê uma outra pessoa na tela, se ela vê, ela não está só escutando, ela vê a outra pessoa do outro lado da tela falando e gesticulando e todo aquele negócio e mostrando as expressões dela e toda aquela coisa, ela tende a se identificar muito mais fácil com a pessoa, tende a achar aquela pessoa mais confiável, ela tem, tipo, uma câmera para a pessoa é muito mais benefícios do que malefícios nessa questão de criação. A pessoa começa a querer acompanhar mais, tem mais probabilidade de acompanhar essa pessoa com base porque ela está vendo que aquela pessoa é uma pessoa real, sabe? Tipo, eu não sei, não me lembro porquê, não sei exatamente o porquê disso, mas eu vi que isso acontece, aquela figura de autoridade, né, que eles falam, um canal de autoridade, toda aquela coisa que a pessoa aparece e ela começa a falar, ela está aparecendo, ela está dando a cara a tapa, então ela já demonstra coragem, já é mais confiante e gera essa confiabilidade do público, porque ela está vendo aquela pessoa de verdade, não está vendo um quadro parado, que nem é o meu programa, ela não está vendo cenas aleatórias de seriado, de jogo, sei lá, qualquer coisa assim. Não, ela está vendo a pessoa falar. Isso gera uma identificação maior do que uma imagem estática ou não, um vídeo aleatório, entendeu? Pelo que eu vi. E isso também atrai uma galera. E quando você mostra o rosto, atrai um público pra também acompanhar. Só que eu não sei qual é a questão desse público, sabe? Tipo, podcast sempre foi áudio. E a gente acompanhava os nossos criadores de conteúdo porque a gente gostava das ideias que eles traziam. E ao mesmo tempo que você tira essa mágica, essa mística de como é a pessoa, como ela é gesticulando, como ela é naturalmente falando, todo esse negócio, quando você tira essa magia de como descobrir como é que essa pessoa sei lá, fica meio, não sei explicar. Não é sem graça, mas ela perde meio que o sentido de ser um programa de áudio, sabe? Porque é só áudio. Quando a gente ouvia os rádio antigamente, parece um idoso falando, mas quando a gente ouvia rádio antigamente, a gente não tinha a menor ideia de como era a pessoa. A gente confabulava na nossa cabeça como é que era a pessoa. Volta e meia, tinha programas em que as pessoas, que esses radialistas apareciam nos programas de TV. E ali você descobria como é que era ela, como é que era essa pessoa. Você descobria como ela gesticulava. Você, às vezes você criava na sua cabeça uma imagem que quando você via ela na TV, não batia a imagem dela. Você acha, porra, mas essa voz não tá certa, essa voz pra essa pessoa não tá certa. Aí você criava esse conflito. Mas era uma questão, sabe, levada onde o que importava mais era a voz e a mensagem passada. Voltando para podcast, era a voz não necessariamente, mas era a mensagem passada e a forma como ela era passada. Se a gente conseguia transparecer, se a pessoa conseguia transparecer a mensagem dela de uma forma coerente, de uma forma boa, e que pelo menos tivesse uma dicção razoável,
não que nem que a minha é uma merda, mas se tivesse uma dicção razoável, a gente gostava de acompanhar. E tivesse, claro, identificação de ideias e dos assuntos no momento que ele estivesse interessado. E que daí teve época que eu me interessei muito, mas muito por filmes, cinema no geral, e eu ouvia um monte de podcast, no caso 2 podcasts de cinemas, falando sobre séries, falando sobre filmes, falando sobre esse tipo de conteúdo. Então, tem essa magia de pensar como é que seria a pessoa que está falando do outro lado do microfone, mas também tem o ônus de justamente por a pessoa não estar vendo como é a pessoa que está do outro lado do microfone, ela tem um certo receio de acompanhar, de seguir, de levar em consideração o que a pessoa fala. Tem isso. Eu não sei os efeitos, mas psicologicamente isso acontece. E sei lá, isso gera outro debate na minha cabeça, cara. Porque, não sei, eu não tenho problema em não sou uma pessoa tímida de não gostar de aparecer tanto, mas é que eu não vejo sentido nisso. Então é um conflito, mas não é tanto, sabe? É um conflito, mas não é tanto. Tenho um pensamento de não preciso fazer isso, não preciso colocar uma câmera, porque realmente não preciso. Mas se eu colocar vai ser bom. Vai ser bom, vai dar mais confiabilidade, vai dar mais essa questão. Só que tem o lado ruim da internet, né? Então, sei lá. Tô nessa questão, cara. A minha questão agora não é mais como vou fazer esse programa crescer, que eu tava com essa questão há alguns dias, mas a minha questão, que está sendo já fazem algumas semanas, na verdade, de que fazer com o conteúdo, no caso. Porque é aquela coisa, é muito mais fácil eu fazer conteúdo viral, né? Falar sobre assuntos do momento é muito mais fácil. Não necessariamente precisa pensar muito. Vai ter uma pauta ali com 3, 4 temas que vão direcionar o programa e vão fazer com que renda, né? Renda o programa. E se tiver mais uma pessoa, seria muito mais fácil. Muito mais fácil. Sei lá, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Qual é a ideia? O que eu preciso fazer com esse programa? Sabe, essa é a grande questão no momento. Eu vou continuar fazendo aqui enquanto eu não tiver decidido. Se eu tiver decidido também, enfim, vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar nada. Mas, embora eu também ainda queira fazer programas especiais, alguns especiais, não sei exatamente como eu vou fazer isso, mas queria fazer alguns programas especiais. E sei lá, eu tô nessa reflexão agora, não sei qual caminho eu vou seguir exatamente. Mas é foda. Bom, eu vou ficando por aqui então. Não tenho mais o que falar. E esse programa durou até bastante também, de novo, não sei porquê. Vou ficando por aqui. Se você gostou dessa porcaria aqui, se inscreve aí, deixa o like, comenta aí o que você acha que eu devo fazer. Eu levo as opiniões das pessoas em consideração de muitas coisas que eu faço, cara. Nessa questão de quando eu estou muito em dúvida. E é isso que eu estou no momento. Eu estou em realmente muita dúvida. Então preciso de algumas, talvez opiniões terceiras me dão uma outra visão das coisas, e aí eu possa tomar uma decisão mais clara, que eu não me arrependa depois. Já tenho a minha opinião da minha mulher, que ela fala umas coisas que eu considero. Então, mas eu também tenho esse conflito, então, sei lá, vou pensar mais também. Vamos ver o que a gente consegue tirar disso. É isso aí, se inscreve, deixa o like, valeu, falou. Não esquece, também tem no Spotify. Fique com Deus. Valeu, falou, eu fui.